Uma boa noite no precioso nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Já tivemos um bom tempo na presença dEle. Amém? Começando de ontem. Ontem fomos ricamente abençoados para aqueles que puderam ir, né, na chácara. A chácara Canaã, aquela chácara tem sido uma bênção para os casados e principalmente para os jovens. Que o Senhor continue abençoando o nosso pastor, dando graça, e para esta igreja, que também faz parte do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Você faz parte deste corpo. Amém? Nós agradecemos por esta oportunidade e nós vamos ler as Sagradas Escrituras. Eu creio que foi anunciado, Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Ontem, eu creio que foi lida esta escritura pelo irmão Jean, e ela nos inspirou. Vamos ler. Depois do hino, nós vamos ter ou depois da leitura, nós vamos ter o hino pela irmã Zaine. Tá bom, irmã Zaine? Começando no verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pai, que estas palavras possa, Senhor, ser de tal forma ungida com Teu Espírito e que possa ajudar a cada um que está aqui e aqueles que estão acompanhando à distância. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. que sou a ser
ó Pai, agora o meu viver. Toma em tuas mãos aqui meu pobre ser. Eu quero dedicar a ti tudo que já te pertence. Meu tempo, voz e talento. Grande Deus, Senhor e Pai, meus planos e sonhos eu entrego a ti. Dar-me tua mão, ensina-me. Eu quero dedicar tudo que sou. Aceito, ó Pai, agora o meu viver. Toma em tuas mãos aqui meu pobre ser. Eu quero dedicar a ti tudo que já te pertence. Meu tempo, voz e talento. Ó Deus, em meu viver, lembrar que todas as coisas vêm de ti, que eu possa então oferecer as bênçãos que de ti já recebi. Aceito, ó Pai, agora o meu viver. Toma em tuas mãos aqui meu pobre ser. Eu quero dedicar a ti tudo que já te pertence. Meu tempo, voz e talento. Aceito, ó Pai, agora o meu viver. Toma em tuas mãos aqui meu pobre ser. Eu quero dedicar a ti tudo que já te pertence. Meu tempo, voz e talento. Aleluia! Vamos dizer graças a Deus? A gente fica pensando assim, né? A irmão Daito fica todo orgulhoso, mas não somente eles, nós todos ficamos. Amém? Porque no momento em que nós estamos vivendo, ter rapazes, moças como vocês, para mim, é um dos maiores milagres. É um dos maiores milagres de ver vocês andarem neste caminho. Amém? Então o apóstolo Paulo, no verso 13, ele diz: havendo feito tudo, ficai firmes.
Mombrana, em 24 de janeiro de 1965, ele pregou uma poderosa mensagem intitulada Dores de Parto. Mas aconteceu algo estranho. Eu creio que tudo o que acontece não é por acaso, e justamente com quem toma a palavra de Deus. E naquela noite, quando o profeta toma a plataforma, e ele chama a igreja para se colocar de pé para ler as Sagradas Escrituras, e ele abre a determinada escritura que havia dado para os irmãos, e houve uma grande confusão em ler a escritura. Mensagem Dores de Parto. Então, ele olha para um dos seus auxiliares e disse: irmão, eu estou procurando determinada escritura. O irmão diz: é isso mesmo, Mombrana. Ele estava se referindo a São João, capítulo 16, verso 21. E Mombrana discorre a sua Bíblia aqui, e o irmão grita lá de trás: é São João 16, 21. E ele passava a página, estava em São João 17. E voltava, estava no 15. E todo mundo que toma, como eu, nesta noite, fica nervoso, né? Porque somos seres humanos. E Mombrana não conseguiu achar a escritura na sua Bíblia. Mas lá atrás, nos últimos bancos, havia um padre, com a sua batina, a sua forma. Ele se levantou lá atrás e veio com a Bíblia aberta, colocou no púlpito e disse: Mombrana, leia a minha Bíblia. E ele disse assim para o Mombrana: fique firme, Deus fará algo maravilhoso nesta noite. Eu creio em vindicações. Eu creio. Se chegar alguém aqui, como já chegou determinadas pessoas, às vezes pensando em humilhar o plano de Deus, eu creio que é para vindicar. Tudo o que acontece no nosso meio é para vindicar a nossa eleição e a nossa chamada. A irmã Hope, ou melhor, a irmã Meda, ela ficou toda transtornada, porque ela havia entregado a Bíblia para o Mombrana. Ela saiu toda desconcertada do culto e disse: Billy, eu fui culpado. Mas não, irmão, naquela noite Deus fez algo maravilhoso. Dores de parto, parágrafo 14. Aquele irmão batista entregou isto daqui naquele culto. Porque tu tens escolhido o caminho estreito, o caminho mais difícil. Tu tens andado pela tua própria escolha. Tu tens tomado a correta e precisa decisão, e é o meu caminho. Por causa desta importante decisão, uma vasta porção do céu espera por ti. Que gloriosa decisão tomaste, irmão, irmã. Que gloriosa decisão você tomou. E isto por si mesmo é o que dará e fará que se cumpra a tremenda vitória do amor divino.
E ele disse: fique firme, Deus fará algo maravilhoso nesta noite. Amém? E eu quero tomar isto como tema. Fique firme, Deus fará algo maravilhoso na sua vida. Pensando assim, este caminho é difícil. Se é difícil, ele não é fácil. Se não é fácil para mim, vamos voltar lá em Atos, capítulo 8. Ele também não foi fácil para aquele eunuco. Eunuco que vinha de uma outra nação, da África, da Etiópia. Ele vinha a Jerusalém para adorar o Senhor. Ele saiu de uma nação. Quantos quilômetros você percorreu para estar na casa de Deus nesta noite? Uns mais perto, outros mais longe, mas todos com o mesmo intuito. Sabe por quê? Aquele mesmo espírito de ânimo pronto, ele ainda está sobre a terra, irmão. Sobre quaisquer circunstância, alguns nesta noite não puderam estar por causa da fase e do momento em que estamos passando. Mas dentro do cristão genuíno e verdadeiro, tem dentro dele aquele mesmo espírito de ânimo pronto que estava dentro daquele eunuco. Ele enfrentou todas as circunstâncias, saiu de uma nação, percorreu todo o seu caminho para ir adorar ao Senhor. Glória a Deus. Mas veja, quando Mombrana relata isso na mensagem, a semente é a palavra falada e a semente original, segunda parte, ele relata sobre ele. Quando ele chegou em Jerusalém, ele voltando na sua carruagem, ele não entendia nada das Escrituras. Tudo que ele lia, não havia nenhuma compreensão, não entendia. Mas Deus é um Deus recompensador, o nosso Deus. Ele vê o nosso esforço, Ele vê a nossa vontade, Ele conhece o nosso espírito, por qual motivo, por qual objetivo. Mombrana chega a dizer nesta mensagem que ele, sendo um eunuco, em São Mateus 19, verso 12, Jesus relata 3 tipos de eunuco. Existe aquele eunuco que nasceu por nascença eunuco. Mas existe um eunuco que ele foi esterilizado pelo terceiro. E existe um que se faz para viver. Mombrana chega a usar a expressão até mesmo de Paulo, né? E ele com eunuco é aquele que não consegue gerar mais. Mombrana diz, e ele com todo o seu estudo, com tudo aquilo que ele aprendeu, ele não estava bem sucedido. Lendo determinadas escrituras, não compreendia nada. Mas Mombrana disse, lá eles não deram conta de dar algo para ele que o saciava a sua sede. Mas Deus tinha um homem separado para aquele serviço. Samaria havia sido abalado por um evangelista chamado Filipe. Tinha uma tocha de fogo dentro dele. A gente admira. Uma tocha. E Deus tirou ele de Samaria de uma grande multidão e colocou ele de Jerusalém a Gaza, no caminho aonde
o eunuco estava indo com a sua carruagem. Quem sabe, parado debaixo de uma árvore, lendo as Escrituras, mas lia e não entendia. E o Espírito do Senhor impeliu a Filipe e disse: achega-te àquele carro. E ele se achegou e disse: entendes o que lê? Entendes o que lê? Irmãos, isso é maravilhoso, porque nós, vamos colocar todos juntos, nós não entendíamos o que nós líamos, mas não entendíamos. Mas assim como o Senhor deu para o eunuco um Filipe, eu creio que esta mensagem é o Filipe para nós nesta era. Amém? É o Filipe. Por quê? Quando o Filipe sentou-se ali e começou a explicar a escritura que ele estava lendo, que era Isaías 53, naquele momento o coração dele se abriu. E Filipe não teve que perguntar para ele: você não quer ser batizado agora? Não, foi o eunuco quem disse: eis aí a água, o que me impede de eu ser batizado? Então ali, naquele momento, ele desceu as águas e foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Dentro dele estava firme, e assim Deus respondeu, e algo maravilhoso aconteceu na vida dele. Eu gostaria de ler, olha o que Mombrana disse. Agora Filipe havia subido, veja, quantos dizem amém a isso? O eunuco estava com todos os seus DDs, LDs, mas porque ele não obteve algo quando ele foi lá, em Jerusalém. Ele voltou estudando as profecias de Isaías, embora um anjo dirigisse Filipe a ele. Não obstante, o germe da vida tinha que vir através do corpo. Ali estava um eunuco, esterilizado, não conseguia gerar no natural, mas no espiritual ele podia receber uma verdadeira semente que vinha de Deus. Você sabe que há muitas pessoas que são férteis no natural, mas espiritualmente eles estão esterilizados. Antigamente, na igreja, quando se tinha um casamento, na saída, pegava-se arroz e jogava no caminho aonde o casal ia saindo, mostrando que era fértil, que ia produzir muitas sementes. Mas, por último, no jornal, saiu um casal saindo da igreja e eles jogavam pílulas que muitas pessoas tomam, anticoncepcional, se eu estou falando certo, é o ciclo 21, né? Por quê? Mostrando que não precisa gerar, não precisa. Esta é a era em que nós estamos vivendo. Vocês não vão gerar mais, tome isso. Mas Mombrana mostra, olha só, irmão, agora estamos nos alinhando. De onde veio o germe? Da onde veio o germe que o eunuco estava tão ansioso e não entendia nada? Através do anjo? O anjo que tomou Filipe? O anjo lhe mostrou onde ir. Um anjo é um mensageiro, mas aqui está um filho. Um filho carrega a semente do Pai. Filipe, Mombrana diz, Filipe tinha o germen, a mensagem, a palavra. É assim que um filho pode nascer. Amém? Filipe colocou as mãos sobre ele. Filipe o batizou em nome de Jesus Cristo. Ali veio o Espírito de Deus, claro,
Agora, o germe tinha que vir do corpo. Que corpo? O corpo do Senhor Jesus Cristo. Correto. Amém? Você tem esta semente dentro de você, irmãos. E quando cai em um ventre fértil, gera-se um outro filho de Deus. Fique firme. Deus vai fazer algo maravilhoso. Ficar firme, irmãos, é o mínimo que Ele pede para nós nesta noite. Por quê? O algo maravilhoso é o máximo que Ele vai depositar em sua vida. O mínimo é o que Ele pede. O máximo é o que Ele nos dá. Está entendendo? O mínimo é o que Ele nos pede. O máximo é o que Ele vai nos dar. Você vai ver que todo crescimento incomoda. Incomoda até quem está crescendo, porque o menino que está crescendo, os ossos dói, o dente, tudo, porque incomoda. Incomoda a si próprio, incomoda a carne, incomoda também o terceiro. O crescimento de Davi incomodou a Saul. Por quê? O pequeno Davi, ele permaneceu firme no mínimo que havia colocado na mão dele, apacentar ovelhas. E Deus o provou naquilo para ver se ele poderia receber o máximo que estava a caminho para ele. Saul não pôde. Não pôde porque ele não soube esperar. Ele não ficou firme. Firme no quê? Nas palavras de um profeta que havia falado para ele. Nas palavras de Deus. Então, o crescimento que houve na igreja primitiva incomodou o governo de então. O governo de então ficou incomodado com o crescimento da igreja. Você sabe que o crescimento nosso não é em números, mas é o Espírito do Senhor sobre nós, revolta o diabo. E ele fica alvoroçado. Mombrana chega a dizer que alguns de nós teremos que selar até mesmo o nosso testemunho com sangue. Alguns de nós. Por quê? Incomoda o diabo. Incomoda. Então, naquela época, reinava Herodes, o Agripa. Este era neto de outro Herodes, o grande que tentou matar o bebê Jesus. Esse Herodes. Herodes foi usado pelo diabo. Mombrana diz na mensagem A Era de Filadélfia 114. O crescimento da igreja incomodando o governo. Você vai ver que muitos dos nossos irmãos lá atrás morrendo em arenas, sendo comidos por leões, sendo queimados em fogueiras. E tantas mortes que se de olhar e diz, mas como pode suportar? É porque eles não estavam olhando para si. Eles estavam olhando para o máximo que estava vindo sobre a vida deles. Eles ficaram firmes, porque sabia que algo glorioso ia acontecer na vida deles. Então, irmãos, o Herodes, o avô, ele tentou matar a Jesus. Aí o Herodes, filhos, matou João Batista decapitado. Agora, o Herodes neto, ele conseguiu matar Tiago e mandou prender a Pedro, porque, Atos capítulo 12,
ele viu que aquilo satisfazia o povo. O diabo estava furioso. E o diabo queria acabar com o plano de Deus, assim como ele quer fazer agora também. Mas eu te pergunto, ele conseguiu lá atrás? Não. Ele conseguirá agora? Também não. A noiva chegará. Eu chegarei, você chegará. Então eu digo nesta noite, fique firme. Fique firme. Deus fará algo maravilhoso na sua vida. Então, irmãos, eles teriam matado a Pedro se os cristãos não tivessem ficado firmes. Se os cristãos não tivessem feito o mínimo que Deus, que o Senhor Jesus havia pedido para eles. Ensinou eles em São Mateus, creio que é 9, o Pai Nosso. Ensinou eles a orar. 6:9, isso. São Mateus, capítulo 6, verso 9. O Senhor Jesus ensinou eles a orar. E a igreja estava juntas, os irmãos juntos, reunidos em uma casa, orando a favor do apóstolo Pedro. A igreja orando a favor do pastor. Não é somente o pastor que ora pela igreja. Não, a igreja também intercede pelo pastor. Você vai ver que a oração de um justo vale muito em seus efeitos, porque o pastor é feito de carne, ele tem um ofício, ele tem um sacerdócio. O sacerdócio está dentro do sacerdote. O sacerdote é de carne, o sacerdote sente fraqueza. E a igreja intercedia pelo apóstolo preso em uma prisão, por causa da palavra de Deus. Firme buscando a Deus. Então, eles estavam aguardando o julgamento, aguardando Pedro ser condenado, como Tiago tinha sido, e ser morto. Mas, irmãos, quando você faz o mínimo e você descansa em Deus, o máximo vai chegar. O máximo, porque o mínimo é o que Ele nos pede, o máximo é o que Ele nos dá. Amém? Na mensagem do terceiro selo, Mombrana fala assim, o mínimo que poderíamos fazer é aceitar o que Ele fez. O que Ele fez por nós? Ele deu a sua vida. Mensagem o sinal, é aceitar o sangue por fé na sua vida, aceitar o Espírito Santo na sua alma. Isso é o mínimo. Você fazendo isso, você descansa, que o máximo vai chegar. Amém? Você tem em parte, mas descanse no Senhor, que a adoção plena vai chegar. Isso é negócio dele. Nosso negócio é estar na plataforma do arrebatamento. Ele chegar e tomar a sua igreja é negócio dele. Você só tem que ficar firme. Firme na onde? Na fé, na palavra e descansar nele. Então, irmãos, naquela noite aconteceu algo estrondoso, miraculoso. O milagre chegou. Chegou aonde? Na cadeia aonde estava Pedro. O anjo do Senhor chegou. Chegou e falou 4 coisas para Pedro. Atos capítulo 12. E eu quero colocar com Efésios 6. A escritura que nós lemos. Quando o anjo chegou, ele disse para Pedro: amarre as suas sandálias. Eu estou em Atos capítulo 12. Em Efésios 6, você vai ver que o apóstolo Paulo nos diz: para nós calçar os pés na preparação do evangelho. O anjo disse para Paulo: aperte o cinto. O apóstolo Paulo diz à igreja: cingidos os vossos lombos com a verdade. Isso é o mínimo que ele está pedindo para nós. O anjo disse para Pedro: ponha a capa.
O apóstolo Paulo diz à igreja: vestido com a couraça da justiça. O anjo diz a Pedro: e venha comigo, segue-me. O anjo está falando para nós: segue-me, venha comigo. Eu sei o caminho, eu abro a porta, eu fecho a porta, você só tem que me seguir. E o apóstolo Paulo diz à igreja: tomando sobretudo o escudo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Tenha uma fé genuína. Tenha uma fé genuína que Ele se colocará ao seu lado. Então, amados, em minutos depois, o apóstolo Pedro estava liberto. Por quê? Ele fez o mínimo que o anjo havia pedido para ele. Então, qual é o mínimo que Deus esperava para realizar o máximo? Qual era o mínimo? Era simplesmente fazer estas 4 coisas: amarrar as sandálias, apertar os cintos, pôr a capa e seguir o anjo. E quando fez, os portões foram abertos e ele saiu pela rua chamada Direita. E o anjo desapareceu. E ele chegou até na casa. E qual casa? Em uma casa de oração. É uma casa que servia a Deus. É uma casa que havia comunhão com Deus. Uma casa que os irmãos, os diáconos, os moços, as moças, os anciãos, os cantores estavam fazendo o quê? Orando a favor do apóstolo Pedro. Estava firme em oração. Firme. Está difícil, está apertado, não está conseguindo. As portas estão fechadas, não tem emprego. As estantes estão vazias, não tem alimento. O filho está doente, o marido está doente, a esposa está enferma. Mas você continua firme em oração, porque é o mínimo que Ele pede para nós. Orar sem cessar, confiar nele, que no momento certo Ele entra em cena. Amém. Glória a Deus. Agora existe uma diferença. Lá atrás o anjo abriu um portão de ferro que ninguém conseguia abrir, só os soldados. Agora, quando chegou na casa, havia um portão de madeira. Aquilo lá o anjo não precisou abrir, porque ele podia abrir. Bateu na porta, no portão, uma menininha veio correndo e disse: é o irmão Pedro, é o irmão Pedro. Alguém disse lá: não, bem provável que ele já morreu já, porque era a morte que estava esperando. Disse: não, é o irmão Pedro. Parece que eles não estavam até mesmo confiando nas orações, mas Deus havia respondido às orações deles. Confia na sua oração, fique firme, Deus fará algo maravilhoso em nosso meio. Está difícil demais de caminhar, mas eu escolhi andar neste caminho estreito e apertado. Foi a minha própria escolha, não foi meu pai, não foi minha mãe, não foi ninguém. Foi eu que escolhi dar a minha vida por este caminho. Ele deu a sua vida por mim, agora é minha vez de dar a vida por este caminho, dar a vida por esta mensagem. Oh, Jesus, ajuda nós, Pai, nos ajude. Fique firme. Eu quero encerrar com esta história. Montbellipaul conta esta história. Meu tio estava ajudando nas filas de oração e uma garotinha chegou acima totalmente aleijada. Eu nunca esquecerei isto. Ela tinha
estas pequenas abraçadeiras, quem sabe nas suas pernas, e ela caminhou até acima assim, com muita dificuldade, e ela ficou diante de meu pai. Ô irmão, que coisa boa é quando você está em apuros, em dificuldade, que você chega diante da pessoa certa. Você sabe que uma pessoa, para até ir no médico, Deus tem que dar direção para qual médico ir. Porque você vai ver que a mulher do fluxo de sangue, ela gastou toda a sua fazenda tentando resolver o problema dela, de um fluxo, uma hemorragia de sangue, ela gastou todo o dinheiro. Mas quando ela chegou na pessoa certa, Jesus de Nazaré, a hemorragia foi estancada na hora exata, naquele momento. Ele diz, ela ficou diante de meu pai, porque ele sabia que algo iria acontecer. Papai disse, querida, e ela respondeu para ele. Ele disse, o que você tem debaixo do seu braço? E ela disse, uma caixinha de sapato. E ele disse, então, o que você tem, querida? Ela disse, uma caixa, um par de sapato. Ela disse, eu nunca caminhei em minha vida, mas eu vi outros por quem você orou e eles andarem. Irmão, quem sabe você na internet está nos assistindo pela primeira vez. Você nunca caminhou, você nunca andou por estes caminhos que nós estamos andando. E você quer andar? Tem uma oração especial ao seu favor. O Senhor fará você caminhar sobre este caminho. Mensagem Dores de Parto, o caminho de um cristão. Este caminho que você tem tomado, irmão, eu cheguei desse jeito nesta palavra. Eu não entendia, eu não compreendia, como eunuco, não compreendia nada. E muita gente quer entender a palavra para criar status, criar personalidade, ser fulano A, ser fulano B, fazer com que a mensagem faça o dom dele crescer. E nunca ele usa o dom para fazer a mensagem crescer, não. Ele usa a mensagem para fazer a si próprio, criar status. Mas aquele eunuco queria entender as Escrituras para se humilhar aos pés de Jesus, para crer em Jesus, reconhecer os seus pecados. É isso que a mensagem tem feito comigo, conosco. Oh, eu nunca caminhei em minha vida, mas eu vi outros por quem você orou e andarem. E disse, eu quero caminhar e ser normal como os outros são. Olha que desejo, que ânsia na alma. Papai disse, isto é doce, querida, isso é doce. Ele disse, querida, ele disse, suba e sente-se naquela pequena cadeira. Ele disse, e deixe a sua fé ser edificada. Deixe a sua fé ser edificada. Deixe a sua fé ser edificada nesta noite pela palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, comendo isso, a sua fé cresce, se torna um gigante e te ajuda você sair nesta noite curado, liberto, ajudados. A grande revelação desta mensagem, uma das grandes, que isto não faz o homem crescer, porque o homem não pode curar o outro. Não, o homem pode levar você até aquela água e você tomar dela, porque a cura está dentro de você. É somente você tomar disso nesta noite e ser liberto disso por você mesmo. E o profeta reconhecia isto, o profeta diz, sente aqui nessa cadeira, porque ela não tinha fé suficiente para receber. E o profeta disse, deixe sua fé ser edificada, ver os outros sendo curados. Oh, glória a Deus! Isso anseia a nossa alma.
Deixe sua fé ser edificada, e eu creio que Jesus deixará você andar. Jesus quer ver nós andarmos nesta noite. Andarmos em fé, andarmos em virtude, em ciência, em temperança, paciência, temor de Deus e no amor fraternal. Porque todos estão paralíticos diante dele. Mas eu aceitei andar. Eu aceitei andar e estou firme. Firme, crendo que algo maravilhoso vai acontecer. Você me pergunta que algo maravilhoso é esse, irmão? É o máximo por você ter permanecido no mínimo. O máximo é aquela pedra de coroa que vai descer sobre a igreja. Quando aquele máximo descer sobre você, algo estrondoso acontecerá com a igreja. Oh, e nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Deixaremos este mundo para trás, daremos a Deus estas coisas que tanto temos lutado até aqui. Mas enquanto isso não aconteça, estamos firmes, firmes, estai firmes, irmão, não desiste não. Oh, deixe sua fé ser edificada, e eu creio que Jesus deixará você andar. Então a garotinha tomou sua cadeira, e ela se assentou ali serenamente, como você está nesta noite. Chega diante da presença do Senhor e se assente serenamente, para então o Espírito vir tratar com cada um de nós. A fila de oração naqueles dias atrás, você sabe, centenas e centenas, muita gente. E eles permaneciam vindo até o fim assim, porque cada um queria receber a oração. E papai estava próximo de encerrar ali, muito perto, chegando próximo do fim da fila de oração. E meu tio, começou a pensar em sua mente. Veja só, aonde o diabo começa a trabalhar. Você sabe, às vezes começamos a pensar que é tarde demais. O meu caso está exterminado. Para mim não tem mais solução. Eu não consigo mais. Deus não está olhando mais para mim. Pensar que é tarde demais. Que Deus não mantém a sua palavra. Irmãos, que Deus não mantém a sua palavra. O mundo está tão avançado, que a mente de Deus é uma e a mente do mundo é outra. Hoje tudo que vai fazer é no celular, e o celular é muito rápido, e os planos, tudo é muito ágil, mas a mente de Deus não. Deus trabalha de uma forma, enquanto a humanidade trabalha de outro. Enquanto o homem tenta resolver um problema aqui, você não sabe se Deus vai demorar 25 anos, 10 anos. Deus prometeu para Abraão um filho. Poderia ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas foi o plano de Deus 25 anos. E se você tentar mudar o plano de Deus, você estragará a coisa. Veja, esta é uma das mentiras de Satanás, manter você fora da palavra. Veja, e ele começou a abrir a sua boca no ouvido do meu tio. Olha o que o diabo faz. Começa a fazer você descrer da palavra, que você não tem fé para ser curado, que você não vai conseguir. Isto foi seu irmão de carne, tio Doni, o mais novo irmão do profeta. E ele disse, ele simplesmente começou a razoar em sua mente. E ele disse, se isto não é algo, ele diz, ali aquela garotinha com toda aquela fé, mesmo trazendo sua pequena caixa de sapato debaixo do braço, e procurou Billy para orar por ela, e ele a deixa de lado, só porque ela está tão aleijada, que ela não pode caminhar. Agora tem se passado 1 hora, e ele será que não vai dar conta de resolver o problema dela? Ele disse,
Agora ela está ali sentada, fazendo o que ele disse. Billy esqueceu dela. As pessoas se esqueceram a respeito dela. E isto é como se ele quisesse sair disto. Ele pensando em sua mente. O profeta está tentando fazer com que o povo esqueça dela, sentado ali. Disse mais ou menos naquela ocasião, quando o papai se voltou e disse: ó Doni, ele disse: eu não estou esquecido. E nem Deus se esqueceu dela aí, Doni. Traga-me aqui, traga-me ela. E ela veio com uma caixinha de sapato debaixo do braço. Ele disse: querida, ele disse: a sua fé está pronta? A sua fé está pronta nesta noite, irmão? Está pronta, irmã? Ela disse: sim, está, irmão Brana. Está. Ele disse: no nome de Jesus Cristo, dê-me essas muletas. Dê-me essas muletas. Dê essas muletas para Jesus. Entrega nas mãos dele nesta noite. E ela saiu dali e se foi. E ela se pôs aqueles sapatos e andou por todo aquele auditório. Fez uma caminhada triunfante no nome de Jesus Cristo. Por quê? Ela permaneceu firme na palavra e algo maravilhoso aconteceu na vida dela. Permaneça firme nesta palavra. Permaneça firme. Algo maravilhoso acontecerá. Deus os abençoe.